Olá! Hoje a gente vai começar a conversar um pouco sobre o que é o PHP. A gente vai descobrir o que é essa linguagem de programação, como que ela funciona, qual que é a sua influência que ela tem dentro da web. Vamos conhecer comandos básicos sobre o seu funcionamento e sobre como podemos construir uma pequena aplicação, pelo menos inicialmente falando, conhecendo comandos básicos do PHP. O meu nome é Eduardo, trabalho como desenvolvedor de software numa empresa chamada Zarp System, que é uma consultoria de desenvolvimento de software. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e eu vou estar conduzindo vocês ao longo desse curso. O objetivo da aula que a gente vai estar iniciando aqui, ou das aulas, é conhecer um pouco da linguagem PHP e um pouco do seu ecossistema. Vamos aprender a lidar com comandos básicos, vamos entender o que a gente precisa para poder estar executando um código PHP, vamos entender como que a gente pode então iniciar o desenvolvimento de uma aplicação PHP. Vamos também estar conhecendo assim questões de desenvolvimento web, vamos compreender como que ela tem toda uma influência e como que nós vamos construir aplicações utilizando dessa linguagem. Requisitos básicos. É necessário que então vocês tenham aí instalado na máquina de vocês aí qualquer sistema operacional, conhecimentos básicos em prompt de comando. Vocês podem utilizar uma IDE ou um editor de texto de sua preferência, como Sublime. Eu aqui no caso vou estar utilizando o PHP Storm, mas vocês podem utilizar qualquer outro de sua vontade. Aqui eu dou uma sugestão que é sobre os pacotes que vocês precisam instalar, porque assim, né, o PHP por si só ele não executa, né, você tem ele instalado, mas você não consegue, né, a menos que via terminal, você não consegue ter sem um servidor web, você não consegue estar testando ele. Então a gente vai estar, para poder facilitar esse processo inicial de instalação, sugiro a vocês que instalem aí em máquinas Windows ou em máquinas Linux um pacote chamado XAMPP ou LAMP, caso estejam em ambientes Linux. Esse pacote ele vai englobar para vocês assim tudo o ambiente que o PHP precisa para estar funcionando. Ele vai vir com um servidor Apache, que é um servidor web, que vai ser o servidor responsável por interpretar o nosso código e executar o resultado dos nossos scripts. Ele vai vir com uma instalação também do MySQL, que é um banco de dados que a gente pode utilizar para quando a gente for construir aplicações que vão persistir dados, que a gente tem uma necessidade de salvar dados em banco de dados. Ele vai instalar também uma outra ferramenta, isso daí principalmente no pacote XAMPP, que é o que vem com o Windows, né? E ele também vai sugerir a instalação do PHPMyAdmin, que seria uma interface gráfica para você poder gerenciar o teu banco de dados MySQL aí no caso. Vocês A questão aqui vocês vão precisar ter no mínimo, pelo menos essas primeiras aulas, o PHP instalado em um servidor web. E o servidor web pode ser um Apache, pode ser um Nginx. Se vocês opinarem por esses pacotes, vocês vão estar instalando um ambiente PHP completo, o que não é ruim, é até legal, porque isso daí pode facilitar para as próximas aulas que a gente vai estar tendo. Conhecendo PHP. Essa definição é uma definição que ela é trazida pela própria documentação. Então, se você abrir hoje o manual do PHP, for lá procurar, né, vou mostrar aqui para vocês. Se vocês vierem aqui e procurarem aqui, né, php.net, vocês vão cair nesse endereço aqui. E aqui você vai ver que ele tem uma definição para nós aqui sobre o que é PHP. É uma definição assim a qual eu particularmente não gosto muito, é uma definição assim antiga sobre a linguagem, sobre o que ela permite a gente fazer, sobre como ela permite a gente trabalhar, porque assim, uma definição antiga, porque hoje a gente não constrói mais páginas web junto com assim, a gente acaba separando o nosso HTML dos nossos processamentos, dos nossos serviços de back-end, que no caso é onde o PHP acaba atuando, né? O PHP ele é uma linguagem de back-end,
server-side, a gente vai ver um pouco mais à frente. Um acrônimo recursivo para Hypertext Preprocessor. Ela é uma linguagem de scripts, ou seja, a gente vai estar criando scripts, arquivos com extensões .php. E a gente vai então, a partir daí, executar esses nossos scripts e a gente vai poder estar vendo o resultado. Se a gente quiser, a gente pode também construir a HTML para poder representar, por exemplo, um formulário de cadastro. A gente vai fazer isso aqui para a gente poder estar conhecendo um pouco, pelo menos inicialmente, como lidar com a linguagem, como que ela nos ajuda a resolver problemas. Mas assim, vocês vão ver que mais a fundo hoje, o PHP principalmente, ele é utilizado assim muito na construção de APIs web, né? Onde assim você tem de fato um serviço, um web service, por exemplo, que é construído com PHP e que está provendo dados para alguma interface HTML, não necessariamente um embutido no outro, mas é uma coisa que você consegue fazer muito facilmente com PHP. Você consegue mesclar as duas tecnologias, as duas linguagens, né? Uma linguagem de marcação e a linguagem de programação, muito fácil, e você consegue exibir resultados, você consegue tirar proveito. Isso no começo, né, o PHP é uma linguagem que foi lançada em 1997 por Rasmus Lidorff, e ele basicamente criou essa linguagem para poder trabalhar com os documentos que ele tinha na época, HTML, na web, né? Ele tinha uma necessidade de poder gerenciar, de poder criar certos scripts dele para automatizar o trabalho dele, e meio que ele começou então aí a construir o que veio a ser o PHP. O PHP ele é uma linguagem que ela é baseada em requests e responses. Você vai estar trabalhando com ela basicamente em cima de HTTP. Então a gente vai acessar um browser e a gente vai acessar páginas do HTTP. Muitas vezes a gente está acessando sites que são construídos com PHP. A gente apenas não conhece, a gente apenas não sabe disso, mas muitas das páginas hoje, muito do que a gente vê hoje construído sobre a web é de um ecossistema PHP, porque assim a gente tem muitas ferramentas para poder construir CMS, que seriam ferramentas para gerenciamento de conteúdo. A gente tem muitas ferramentas também dentro do ecossistema PHP para poder desenvolver, que seriam frameworks, que seriam ferramentas para poder ter inspeção de qualidade de código e coisas desse tipo. Então, entendendo um pouco das características assim mais técnicas do PHP, ela é uma linguagem baseada em scripts, como eu disse para vocês. Então a gente vai estar criando arquivos o tempo todo, e esses arquivos assim a gente vai estar escrevendo os nossos códigos PHP, que é o que a gente quer que seja executado. Ela é uma linguagem server-side, ou seja, tipo você tem client-side, server-side. Client-side, tudo que está executando na máquina do cliente, tudo que está no navegador dele, um JavaScript, um HTML, um CSS, por exemplo, são coisas que estão no client-side. Server-side é tudo aquilo que vai ser processado no back-end. É tudo aquilo que você vai abrir um pool de conexão de rede, que você vai enviar dados através da rede para um servidor. Esse servidor ele vai processar a sua solicitação e vai devolver a resposta, o que vai levar a gente para um conceito também de requests e responses, que é basicamente a forma como que o PHP trabalha. Então, o tempo todo você vai estar fazendo uma requisição, o ciclo de vida dessa requisição vai construir tudo o que ela precisa para poder ser executada. Após executada, então, ele vai devolver uma resposta para quem solicitou essa requisição, e ele destrói tudo aquilo que foi construído no início da requisição. Então, cada vez que você faz uma requisição PHP, cada vez que você envia um formulário, por exemplo, um formulário de contato para poder ser enviado com PHP, por exemplo, quando você realiza esse processo, você está criando uma requisição PHP, você está então no servidor criando todos os artefatos necessários para poder atender essa requisição, sejam eles objetos, injetando dependências, enfim, uma série de processos que podem acontecer no seu servidor para atender a requisição. Ele vai então devolver a resposta e vai destruir tudo aquilo que foi construído no início da requisição. Ele é interpretado, né? Não é uma linguagem tipo assim, como Java, por exemplo, que é compilada, né? Que você tem lá um processo
processo de build, que vai validar todas as suas sintaxes, todo aquele código que você escreveu e vai gerar um artefato no final que é algo executável que você pode ter. O PHP ele não trabalha dessa forma, o PHP ele é interpretado, então ele vai ler aquele código ali e o servidor lá que está com o PHP instalado, que está com um servidor web instalado, vai interpretar esse nosso script, então vai executar o que ele tem dentro dele. Multiparadigma. Multiparadigma é a questão sobre paradigmas de programação, né? Diferente de outras linguagens como C Sharp, como Java ou até mesmo como C, que seriam linguagens que você tem apenas um único paradigma sobre elas, como por exemplo em C você só consegue trabalhar com paradigma procedural, criando funções e etc. Você em Java ou em C Sharp, que seja, você só consegue trabalhar com orientação a objetos. Você não consegue ter um outro estilo de programação atrelado ali, um outro paradigma de programação atrelado ali. No PHP você já consegue ter uma variação um pouco mais ampla no que diz respeito a paradigmas de programação. O PHP ele consegue trabalhar tanto com o paradigma de programação procedural, então você consegue estar escrevendo códigos ali procedurais, escrevendo funções, você consegue estar fazendo um script que acaba executando tudo, apesar disso não ser um aconselhável, mas você acaba conseguindo. Você consegue também com PHP ter recursos para programação orientada a objeto, e isso daí melhorou muito, porque como o PHP ele nasce em 1997, né, e suas primeiras versões tinham certas deficiências com relação à questão de orientação a objetos, sobre a questão de não possuir de fato alguns recursos, né, nativos de orientação ao objeto, né, de emular alguns recursos, né, então o que na época gera até mesmo certo preconceito no que diz respeito à linguagem de PHP, mas nas suas versões posteriores isso muda. Na versão 5 a gente passa a ter então PHP orientado a objetos de fato, introduzindo então muitos dos conceitos nativos, já muitos recursos nativos de orientação a objetos já incluídos no core da própria linguagem. Então você tem uma evolução assim muito grande no PHP 5 no que diz respeito à orientação a objetos, a você poder estar trabalhando com namespaces, poder estar trabalhando com classes abstratas, heranças e uma série de recursos que assim são pertinentes à programação orientada a objetos. Você também tem um pouco de recursos que dizem respeito à programação funcional, como lambdas, closures, funções anônimas. Você tem isso daí introduzido também no PHP a partir da versão 5.4, se não me engano. E a versão 7, que atualmente é a versão corrente do PHP, né? 7.2, se não me engano agora, mas a que manda é a versão 7 dele agora. E no PHP 7 então também inserindo grandes melhorias no que diz respeito à performance, tendo também novas features de códigos, novas funções, novos métodos implementados. Enfim, a linguagem ela vem amadurecendo ao longo do tempo de maneira constante. A comunidade como um todo tem se engajado e se esforçado muito no que diz respeito ao PHP. Temos também questões hoje sobre padrões de codificação, que são as PSRs, que seriam os PHP Standards, onde você vai encontrar ali diversas definições de escritas de código PHP para você poder construir assim seus frameworks, para você poder construir seus middlewares, para você poder ter as suas interfaces de autenticação, para você poder ter um code style que é condizente com todo um ecossistema PHP. O PHP ele é mantido também hoje por uma empresa que é a Zend. A Zend ela é uma empresa que é a que está por trás hoje das principais implementações e também por trás do framework chamado Zend Framework, que é um principal framework assim, do ecossistema PHP. Apesar assim, reinou-se por muito tempo, né? Hoje a gente tem outros grandes de mercado que atuam nesse segmento de frameworks,